É, hora do Mão A. Uma garota abandonada vai em busca de encontrar seu pai e acaba encontrando uma espada lendária com consciência. Depois da morte de sua mãe, Jericó descobre um segredo chocante. Seu falecido pai, o homem que ela nunca conheceu, é ninguém menos que o lendário matador de dragões. E ela descobre que não era só isso, pois ela também herdou sua espada lendária, uma poderosa e assustadora lâmina que é capaz de falar. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Herdeiro da Espada Matadora de Dragões, e espero que aproveite. A história começa em um antigo castelo do país, com uma garota chegando à porta principal e batendo o pé cansada. Ela soltou um suspiro de alívio por finalmente chegar ao destino de sua jornada. Nós conhecemos Jeri, uma garota de cabelos ruivos e olhos azuis, que olha para frente determinada, segurando as alças de sua mochila. Ela se lembrou de sua mãe lhe dizendo uma última coisa em seu leito de morte. Jeri pediu à sua mãe para não dizer aquilo. A mãe contou à filha que seus remédios tinham acabado. A garota falou que poderia economizar um pouco mais, mas a mulher sabia que levaria muito tempo. Ela pediu à sua filha para abrir uma, e quando Jeri abriu, sua mãe disse que o item tinha sido deixado para ela pelo próprio pai da menina. Ela queria que sua filha o pegasse e o encontrasse. Seu pai era um nobre cavaleiro, e ele tinha os mesmos cabelos ruivos. Sua mãe também disse a ela que seu pai era um bom homem, então ele não a rejeitaria. Jeri apenas queria entrar na mansão, mostrar sua identidade e pegar o dinheiro. A garota disse a si mesma que poderia lidar com qualquer coisa, mas sua confiança estava baixa, achando um pouco embaraçoso aparecer assim e se apresentar como filha. Mas ela também não tinha mais dinheiro para o remédio de sua mãe. Além disso, ainda tinha 4 mais novos esperando por Jeri em casa. Ela esperava não ser expulsa por uma visita tão inesperada. A garota imaginou tudo em sua mente, e o primeiro passo era entrar pela porta principal. O segundo é mostrar a identidade que confirmava que você era filho de um nobre, e o terceiro era assinar o documento de desistência de herança, recebendo uma taxa pelo silêncio, voltando para casa logo depois com um saco de ouro. O plano era simples o suficiente, mas Jeri ainda estava completamente nervosa. Ela tinha ouvido falar que era possível obter uma recompensa se você simplesmente renunciasse à herança da nobreza. Eram apenas trocados para eles, mas para uma plebeia como ela, era um bom meio de sobrevivência. Então, Jeri se animou e se decidiu. A garota se aproximou do portão principal da entrada da mansão, onde um guarda estava de serviço. Jeri sorriu e disse olá para o homem. O guarda olhou para a garota confuso no começo, então não disse nada, mas ele logo sorriu e acenou de volta. A garota ficou feliz que pelo menos os guardas aqui eram amigáveis. Ele avisou a ela que o recrutamento de empregadas agora estava fechado. Mas ela explicou que não era isso, e perguntou se por acaso ele conhecia um homem chamado Ezra. O guarda disse que era a primeira vez que ouvia falar daquele nome, e ela percebeu que aparentemente nenhum aristocrata daria seu nome verdadeiro a uma mulher que tinha encontrado apenas algumas vezes. O guarda perguntou se alguém tinha incomodado ela fingindo ser um aristocrata, ou se por acaso ela tinha vindo procurar seu pai. Jeri ficou completamente surpresa, já que o guarda tinha adivinhado tudo. Ela se encorajou a falar, e então, ela tirou um cartão de identidade dourado e perguntou se o guarda já tinha visto aquilo antes. Os olhos do guarda se arregalaram de surpresa, e ele pediu que ela ficasse ali e não fosse a lugar nenhum. O homem correu para dentro da mansão, e Jeri soltou um suspiro de alívio, já que julgando pela reação do guarda, o token não era falso. O guarda trouxe um homem que gritou de surpresa ao ver o token de identidade. O homem se aproximou convencido, e Jeri olhou para ele atentamente, já que era a primeira vez que via um nobre. Mas ele disse que sendo apenas um servo da mansão, não poderia resolver a questão da garota, e pediu que ela esperasse de novo. Jeri ficou surpresa por ele não ser um aristocrata. A garota olhou surpresa para o servo que voltou para a mansão, não sabendo o que aquilo significava, enquanto o guarda pedia que ela esperasse um pouco mais. Jeri ficou surpresa por ser tratada de um jeito tão respeitoso, mas ainda estava um pouco confusa, achando que ela só teria que mostrar o cartão e pegar rapidamente seu dinheiro. Um tempo depois, a garota estava no meio de um dos melhores cômodos da mansão. Ela estava tão tensa que nem ousava se sentar, e se perguntava o que estava acontecendo e por que estava ali. Os servos informaram que tinham preparado um chá para ela, e tinha também muitas delícias na mesa para acompanhar o chá. Jeri hesitou em agradecer, tão surpresa que nem conseguia se mover, se sentindo muito desconfortável ali. Ela se perguntou se realmente tinha o direito de estar ali, preocupada de que se sentasse na cadeira ela mancharia o acabamento. Ela achou que o encontro seria rápido, mas acabou sendo um pouco mais complicado que isso. O servo convocou o atendente, que se apresentou com uma reverência respeitosa, mas avisou que não podia decidir sobre a questão. Depois dele veio o mordomo, e ele lhe disse que ela tinha que encontrar seu mestre, então a levaria para a sala de visitas, deixando ela bastante surpresa com a situação. De repente, um novo homem entrou na sala e pediu desculpas. Jeri ficou nervosa, imaginando que agora estava olhando para um verdadeiro aristocrata. A garota fez uma reverência e cumprimentou o homem, e o homem a interrompeu e pediu que ela se sentasse.
Então ele sorriu sinceramente para a garota e perguntou seu nome, colocando um pouco de chá para ela. A garota se sentou nervosa no sofá e respondeu que seu nome era Jericó Hans. Então o homem respondeu que era um prazer conhecê-la, e pediu por sua identidade. Jerry olhou para ele com esperança, se perguntando se era realmente seu pai. A garota respeitosamente estendeu seu token dourado ao homem. Ela esperava que ele não a expulsasse dali sem lhe dar uma moeda. O homem começou a perguntar sobre sua mãe. E a garota contou a ele que antes de seu casamento, o nome de sua mãe tinha sido Yuna Jipen, e agora era Yuna Hans. Ele perguntou sua idade, e ela disse que tinha 17 agora. O cavalheiro saltou do sofá e se agarrou à garota, dizendo que tudo se encaixava e que sem dúvidas era ela, enquanto a garota estava chocada. Quando o homem soltou a garota, ela parecia nervosa, pensando em como era tudo verdade. Jerry decidiu esclarecer se ele era mesmo seu pai, mas o homem disse que obviamente não. Por algum motivo ele estava muito contente, e então se virou e acenou para a garota, ordenando que ela lhe seguisse. Jerry estava confusa com o que estava acontecendo, e seguiu o cavalheiro, perguntando ansiosa o que ele estava fazendo. O homem respondeu que eles estavam indo encontrar o pai biológico da garota. O cavalheiro continuou apressando a garota, até que eles entraram em um dos cômodos da mansão, e a garota congelou quando viu um portal mágico nele. O homem perguntou aos funcionários quando o portal estaria pronto, e eles disseram que faltavam mais 20 minutos. Jerry sabia que cada lorde no Império tinha um. Levava uma quantidade colossal de dinheiro e magia para instalar um portal. E levando em conta a energia que gasta para ser ativado, era um crime grave usar o portal por motivos pessoais. Jericó não podia acreditar que isso não era um sonho. Mas se essa era a realidade, usar um portal por ela era algo impensável. Nesse momento, o homem pediu às criadas para fazerem o melhor que elas podiam nesses 20 minutos restantes. As criadas logo se aproximaram de Jerry pedindo licença para ela, e logo depois, começaram a girar para todos os lados. Jericó pediu para que parassem, e quando o trabalho delas terminou, os cachos rebeldes da garota estavam elegantemente arrumados, e ela tinha um longo vestido da aristocracia. As criadas perguntaram a Jerry o que ela achava de sua aparência. Elas trouxeram um espelho para que ela pudesse se ver, mas a garota não achava que as roupas combinavam com ela, que mostrava suas origens do vilarejo. O cavalheiro se aproximou e deu às criadas um sinal de aprovação, notando como não se pode enganar o sangue. Jerry notou que ele sabia exatamente quem era seu pai, e que talvez até fosse parecida com ele. Os servos informaram que o portal estava pronto, e a luz azul iluminava a sala. O cavalheiro ofereceu a mão à garota, e pediu que ela se aproximasse. Ela não ainda podia acreditar que realmente iriam, e ela se perguntava por que uma criança bastarda tinha permissão para usar o portal. Mas o homem pediu que ela não tivesse medo, e prometeu acompanhá-la. A garota se perguntava por que ele estava com tanta pressa, e quando colocou o pé no círculo do portal, algo incompreensível começou a acontecer. 3 dias antes, a garota tinha ouvido do homem que lhe deu carona que cabelos ruivos como os dela não eram encontrados facilmente, mas que ele ainda se lembrava de ver um cavaleiro com eles. O homem estava viajando de carroça em direção à cidade, e levou Jericó com ele. Ele perguntou se a garota estava indo ao encontro de seu pai, e ela respondeu que sua mãe lhe tinha dito para encontrar ele. Ao mesmo tempo, o homem disse que cabelos ruivos não eram encontrados em nenhum dos filhos do lorde local. Jericó respondeu que mesmo assim tinha um token precioso que seria sua prova, e se não aceitassem, ela pelo menos o venderia e ganharia dinheiro. O homem riu de bom grado, achando que era uma boa ideia e notando como eram muito melhores que algum papel. O homem disse que o cavaleiro sabia o que estava fazendo, e confessou que ele era um grande homem que tinha viajado para a parte rural para matar monstros, e ele até tinha participado de sua festa da aldeia. Ele contou que se não fosse por ele, muitas pessoas em sua aldeia poderiam ter sofrido. A garota perguntou se ele estava falando a verdade, e o senhor respondeu que era raro encontrar homens tão bons e justos quanto aquele cavaleiro. Para o resto do mundo, ele era conhecido como Ezra, mas para plebeus como ele, o homem era visto como um cavaleiro da liberdade. Então ele garantiu à garota que seu pai não viraria as costas para ela. Além disso, o homem revelou que o cavaleiro tinha um bom relacionamento com Yuna, e até pensava que o homem a levaria para ser sua segunda esposa, ficando surpreso quando isso não aconteceu. A garota imaginou que talvez só quisessem lhe confortar, mas notou como todos ao seu redor diziam que ele era um bom homem. De volta ao presente, a garota estava se contorcendo de enjoo depois de passar pelo portal, ouvindo uma discussão entre 2 homens. Um deles estava repreendendo o outro por usar o portal sem permissão, mas o outro dizia que Sua Majestade o perdoará quando soubesse do que se trata. O homem ajudou a garota a se levantar e pediu que ela não ficasse tão surpresa, já que em breve ela saberá quem é seu pai. A garota perguntou nervosa se seu pai era o imperador, mas o homem disse que seu pai era um homem ainda mais surpreendente que o imperador. A garota não conseguia acompanhar o cavaleiro, que estava sempre à frente lhe pressionando, enquanto ele repetia que não tinham tempo. Sentada na carruagem, a garota pensou sobre como apenas alguns dias atrás, ela não poderia ter imaginado que estaria envolvida em algo assim. Ela se perguntou quem seria essa pessoa mais incrível que o imperador.
A garota lembrou de como tinha conversado com seu padrasto, começando uma conversa sobre o tio Charles da vila vizinha. Ela segurava o token de ouro atrás das costas, e contou ao pai como o tio Charles tinha encontrado seu pai nobre, e conseguiu comprar um pedaço de terra com o dinheiro que lhe foi dado. O homem imediatamente percebeu que sua filha estava falando, e disse que apesar daquilo que Yuna tinha contado, ela não precisava encontrar seu pai biológico se não quisesse. A garota se jogou nos braços gentis dele, e disse a ele que ele sempre seria o único papai para ela. O homem acariciou seu cabelo e pediu que ela não falasse assim, já que se não fosse por seu pai biológico, ela não teria vindo a esse mundo, e disse que sem ele, ela não seria sua linda filha. Então, ele disse a Jerry para fazer o que seu coração mandasse, pois de qualquer forma, o homem não iria deixar de ajudar e encher suas barrigas. A garota se encoraja e conta que achava que tudo daria certo, já que Charles tinha lhe dado uns conselhos. O homem disse que se ela quisesse, ele tiraria o dia de folga e iria com ela. Mas a garota prometeu que estava tudo bem, lembrando que ele não podia deixar os mais novos para trás, garantindo que voltaria rápido. Sentada na carruagem, a garota mordeu o lábio por causa dessa promessa. Jericó pegou a identidade em suas mãos e pensou nos seus pais, imaginando se poderia voltar. No ducado de Aribo, o senhor informou a garota que eles tinham chegado. A garota estava espantada com o tamanho de tudo, e o cavalheiro disse a um servo que tinha negócios urgentes, por isso chegou sem avisar. Então, ele pediu que fossem levados imediatamente à presença de sua senhoria, o duque. Jericó gaguejou e perguntou ao mordomo onde eles estavam. Ele se curvou e disse que estavam no ducado de Aribo. A garota sentiu como se tivesse sido atingida por um raio, quando percebeu que seu pai era da casa de Aribo, a casa do cavaleiro que tinha derrotado o dragão louco. Jericó começou a chorar histericamente, pois pensava que o cavaleiro que a tinha trazido até lá definitivamente tinha enlouquecido. Ele levou a garota em choque para dentro da casa. Mas ela ainda estava em negação, já que eles não poderiam ser as únicas pessoas no mundo com cabelos ruivos. Mas mesmo que seja verdade, ela ainda é uma criança ilegítima, e uma bastarda não pode visitar a casa pelo portão principal. Ela estava com medo de que pudesse ser morta por isso. O coração da garota batia forte, e o cavalheiro parou perto das portas, avisando que sua senhoria estava atrás daquela porta. Então, ele bateu na porta e a garota congelou de pânico, pensando que se esse homem lhe fizesse ser morta, ela nunca o amaldiçoaria. Quando foi permitido entrar, a garota viu dois homens na sala. Jericó sabia que a velha nobreza tratava os plebeus como descartáveis. O antigo duque de Aribo era um homem mais velho, e ele olhava seriamente para a garota. Jerry ficou tensa e engoliu em seco. O homem que a trouxe se curvou e disse que o mestre já tinha lhe dito que ele teve uma mulher chamada Yuna, e a quem ele tinha dado um certificado, ordenando que se seu filho ou ela aparecessem, eles deveriam ser trazidos a ele imediatamente. O homem sentado na cadeira perguntou se ela tinha alguma prova de que essa garota era filha de Ezra. O cavalheiro respondeu que sim, e com as mãos trêmulas a menina lhe entregou o token de identidade dourado. O homem idoso parecia cansado, ele pegou lentamente o cartão de identidade em suas mãos e o estudou em silêncio. A garota estava ansiosa, quando ele respondeu que o token era definitivamente de Ezra. Jericó estremeceu com a resposta, e ainda não podia acreditar que seu pai era realmente o senhor que tinha derrotado o dragão louco. Outro homem na sala começou a discutir a garota com o homem mais velho. Um turbilhão de pensamentos começaram a passar na cabeça de Jericó, pensando em quais eram as chances daquilo que estava acontecendo. Jericó sabia que não seria aceita, mas o mais velho pediu que ela se aproximasse. Ela se aproximou nervosa, e ele sorriu, dizendo que ela se parecia exatamente com seu pai. Jericó agradeceu, envergonhada. Pessoas exclamavam que não era certo, e como sua senhoria poderia dizer tal coisa. Eles disseram que tudo tinha que ser verificado mais cuidadosamente, pois não sabiam de onde a garota vinha ou por quê. Jericó estava muito desconfortável, e o homem ordenou severamente que todos parassem. Ele pegou a garota pelas mãos e começou a chorar amargamente, dizendo que a garota era definitivamente filha de Ezra. Jericó notou que o homem não parecia uma pessoa sentimental, e mesmo assim estava chorando agora. A garota não conseguiu se conter, e ela também chorou por algum motivo. De repente, o homem se levantou e disse que não tinha necessidade de demorar, pois ele lhe levaria ao seu pai. Jericó não esperava ver o próprio duque, e eles caminharam juntos pelos corredores da mansão. O homem perguntou o que a garota sabia sobre Ezra. Ela disse que sua mãe tinha lhe dito que ele era um cavaleiro da liberdade de cabelos ruivos. Mas sabendo que ele é o guerreiro Ezra, a garota respondeu que ele era um homem da grande casa de Aribo, um mestre de espadas que derrotou um dragão louco e salvou muitas vidas, e em gratidão, recebeu do imperador um novo sobrenome, Mibari. Jericó notou que só sabia disso, mas esperava ter dito a coisa certa. O homem disse a ela que seu pai era o filho mais novo do duque anterior de Aribo, seu pai. A garota olhou para o homem mais velho em choque, já que ele era seu tio. O homem mais velho olhou para cima cansado e triste. Ele contou que seu irmão nunca se importou com o título de duque, e com sua permissão, ele escondeu sua identidade e foi um cavaleiro livre.
Ele treinou duro, até que eventualmente se tornou um mestre espadachim. Ezra então recebeu ordens do próprio imperador e matou o dragão, se tornando assim o primeiro matador de dragões na história da humanidade. Ele acrescentou que isso foi logo depois de Jericó nascer. Ele disse que tinham se passado 17 anos desde aquele dia, e seu irmão nunca se casou nem teve filhos. Jericó ainda não entendia por que uma bastarda era tão bem-vinda nessa casa, mesmo que ele ainda não tivesse filhos. Então, eles chegaram às grandes e belas portas. Ele pediu à garota para não ficar assustada, já que não era contagioso. Jericó olhou confusa para o homem, não entendendo o que ele quis dizer, mas ela podia sentir a atmosfera pesada ao redor dela. Um servo abriu a porta na frente deles, e um odor pesado saiu de trás da porta aberta, tão concentrado que a garota podia sentir imediatamente. Seu tio entrou primeiro no quarto, que tinha cheiro muito enjoativo, como se tivesse algo doce junto de algo apodrecido no quarto. Jericó seguiu em frente, e imediatamente notou que o quarto estava mergulhado de flores com cores diferentes, e surpreendente o quarto não era sequer ventilado. Ela soube imediatamente que uma pessoa gravemente doente estava deitada ali. Ela olhou ao redor, ansiosa. A garota notou que quanto mais perto da cama, mais forte era o odor. Ela olhou por cima do ombro do homem, enquanto ele levantava um lençol branco da cama. Jericó ficou horrorizada ao ver o corpo de um homem. Ela não entendeu por que um corpo apodrecido era mantido ali, quando de repente o cadáver virou seus olhos azuis para seus convidados. Jericó congelou com o horror do que viu. Ela encarou o cadáver com os olhos arregalados, sem nem mesmo respirar. A garota percebeu que não era um cadáver, mas um homem que estava apodrecendo vivo. Seu tio chorou e disse ao corpo na cama que estava feliz porque sua filha tinha chegado antes que seu único irmão fosse descansar. A garota olhou para o esqueleto apodrecendo, notando que ainda tinha cabelos ruivos como os dela. Os olhos azuis do homem também eram os mesmos que os da garota. Jericó percebeu com horror que era o Sr. Ezra. Ela se perguntava o que tinha acontecido com ele que era tão terrível. Chorando, o homem perguntou ao irmão se ele se lembrava de uma mulher chamada Yuna, pois Jericó era filha dela com ele. A garota disse ansiosa que era um prazer conhecê-lo. Ela disse seu nome, mas não usou seu sobrenome, achando que seria desrespeitoso usar o sobrenome de seu padrasto. Jericó se perguntava repetidamente por que ele estava assim. De repente ele levantou sua mão. A garota segurou a mão dele, e lhe disse que o nome de sua mãe era Yuna Jipen, perguntando se ele se lembrava dela. Lágrimas brotaram nos olhos da garota quando ela ouviu a voz rouca do homem dizendo que ela era sua filha, e que ela se parecia muito com sua mãe. A garota apertou firme a mão dele na dela ouvindo essas palavras inesperadas. Ela imediatamente recobrou o ânimo e sorriu para ele, dizendo que estava feliz por ele ainda se lembrar de sua mãe. A garota estava lavando as mãos em uma bacia de água, depois de deixarem os aposentos de seu pai, enquanto seu tio lhe dizia que aquele era o veneno do dragão louco que tinha consumido o corpo de seu irmão de dentro. O homem revelou triste que desde o momento em que Ezra derrotou o dragão, até agora, ele estava morrendo lentamente. Ele contou à sua sobrinha que às vezes, seu irmão recuperava a consciência e procurava por pessoas, então ele perguntou se ela poderia ficar com ele, o que Jericó concordou. Jericó apenas pediu se ele poderia escrever uma carta para sua família primeiro. O homem concordou com isso e agradeceu a ela feliz. Então ele pediu para ela não se esforçar demais, e depois foi descansar. Agora a garota entendeu por que aquele homem estava com tanta pressa em trazê-la, já que Ezra poderia morrer a qualquer momento sem ver sua filha. De repente, um homem perguntou à garota por que ela só tinha vindo agora. Jericó olhou com medo para o homem, e ela não sabia o que dizer. Ela disse que sua mãe tinha se casado há muito tempo, então ela não tinha a intenção de procurar por Ezra, apesar de ter o Tolkien. Mas então sua mãe tinha pedido a Jericó para encontrá-lo pouco antes de morrer. O homem a olhou criticamente, e perguntou se isso significava que ela desejava encontrar apoio em sua casa depois da morte de sua mãe. A garota estava completamente tensa, e gaguejou para dizer que apenas queria mostrar ao senhor que ele tinha uma filha e depois voltar para casa. Jericó sabia que não podia dizer que tinha vindo pelo dinheiro. O homem franziu a testa, já que obviamente não acreditava nela. Então ele se virou e saiu, com a garota ainda sorrindo para ele enquanto isso. Já era seu segundo dia depois de chegar que Jericó estava ao lado de Ezra. Jericó se sentou ao lado do leito de seu pai moribundo durante toda a noite, e a criada entrou pela manhã e notou que ela estava muito cansada. Ela pediu a Jericó para descansar, e prometeu chamá-la assim que seu senhor acordasse, trazendo o seu café da manhã. Jericó agradeceu, mas disse que estava bem. A criada perguntou se ela deveria lhe refrescar com um pouco de incenso, mas Jericó garantiu que não era necessário e que estava tudo bem. Ela não conseguia se acostumar a como até os servos eram honrados aqui. A garota pediu para ser chamada de senhorita, então a criada perguntou se ela poderia chamá-la de senhora. A garota coçou a cabeça e perguntou se poderia ser chamada de senhora sendo apenas a filha de Ezra, que não era o Duque Aribo. Mas então a criada exclamou alegre que pelo visto a garota não sabia de tudo. Ela disse que depois do senhor ter derrotado o dragão, sua majestade, o imperador, lhe concedeu o sobrenome Mirabe,
junto do título de duque. Depois que ele matou o dragão louco, ele adoeceu, então poucas pessoas sabem disso. A garota pensou no nome de seu pai, Duque Mirabe, fazendo a criada dizer que era isso mesmo. Era a primeira vez que Jericó ouvia esse título, e ela não estava familiarizada com eles. Depois disso as criadas deixaram os aposentos e se despediram, dizendo que viriam a garota na hora de comer. E disseram à garota que se ela precisasse de algo, poderia chamá-las. A garota sorriu alegre para as criadas, até que a porta se fechasse completamente atrás delas. Jericó segurou as maçanetas da porta e suspirou aliviada. A garota quase desmaiou. Ela tinha que comer perto de Ezra e ficar acordada a noite toda. Não era apenas difícil fisicamente, mas mentalmente. Ela se convenceu de que o Sr. Ezra poderia recobrar a consciência a qualquer momento, então ela tinha que estar lá por ele. Depois de pensar nisso, a garota ouviu a voz rouca de novo lhe chamando. Jericó rapidamente caminhou até a cama e sorriu para o homem, perguntando se ele estava melhor. O homem rapidamente moveu seus olhos para cima e para baixo, e a garota notou que era um sinal de sim. A garota estava com ele há 2 dias agora, e já começava a entendê-lo um pouco. Parecia que o homem gostava de ver alguém perto dele depois de voltar à consciência. Jericó decidiu rir como sua mãe, pois ela queria que também fosse uma lembrança querida em sua vida. Ela perguntou a ele sobre o que queria conversar hoje. A garota perguntou ao homem se ele se lembrava de encontrar sua mãe na vila. Ela disse que tinha visto a cidade pela primeira vez recentemente, e agora já estava ali, era como um sonho. Mas admitiu para si mesma que não era um bom. Ela sabia que provavelmente ia conseguir o dinheiro, mas se sentia culpada sempre que pensava nele. A garota decidiu dizer algo agradável ao homem já que ele tinha acabado de acordar. Ela puxou uma mecha de seu cabelo e mostrou ao homem. Jericó disse a ele que ninguém em sua vizinhança tinha cabelos ruivos como os dela, e quando haviam, sabiam que ela era a filha de Una. Ela não conseguia acreditar, mas sua mãe sempre lhe disse que ela se parecia com seu pai, e até a cor do cabelo deles era a mesma. Ela imaginou que o homem sorriu com o que ela disse, apesar dele já não ter mais expressões. Mas a garota ficou satisfeita com a reação positiva, e decidiu continuar falando. Então ela se lembrou, e decidiu lhe mostrar o token, dizendo que por causa dele, o nobre lhe trouxe rapidamente até ele. Ela lembrou como um dos servos disse que era feita de ouro de verdade. A garota queria morder para ver se era real, mas disse que era melhor não, já que poderia deixar marcas. Jericó perguntou ao homem sobre o desenho, notando como todos o reconheciam. O homem sibilou a palavra nobre, mas a garota perguntou de novo sem entender. Ele repetiu que era a escrita da nobreza. Jericó pareceu surpresa por eles aparentemente terem seus próprios escritos. Ela se perguntou se o nome dele estava escrito ali, se lamentando por não poder lê-los, já que teria reconhecido o nome de seu pai mais cedo. Ela olhou para o homem com ternura, notando como ele estava ouvindo, mesmo que fosse difícil para ele. Então, Jericó se gabou de ser muito forte e capaz de levantar um saco de batatas ou um porco jovem. Sua mãe lhe dizia que ela tinha herdado isso de seu pai, e pelo visto ela estava certa, porque seu pai era o guerreiro que tinha matado um dragão. Então uma criada bateu e pediu para entrar. Jericó permitiu, e a criada entrou com uma vassoura, pedindo à garota para lhe dar a espada, pedindo desculpas adiantadas. A garota ficou surpresa, pois não sabia que tinha uma espada ali. Ela perguntou onde estava, e a criada levou a garota até lá. Ela disse que estava atrás das flores, e que precisava ser limpa, mas infelizmente ela era alérgica a flores. A garota coçou a cabeça e garantiu à criada que estava tudo bem, pois ela poderia ajudar. Depois de suas palavras, o homem tentou lhe chamar. Jeri se virou, sem entender, perguntando o que o homem queria. Ela não teve tempo de se afastar muito dele, e notou como ele estendeu sua mão pela primeira vez e disse não, pois era perigoso. Mas a garota repetiu para ele que era muito forte e que seria capaz de levantar a espada facilmente. Ela disse que sabia como segurar o cabo da espada, enquanto a criada dizia que ela estava correta. Jericó caminhou confiante em direção à espada, e o homem repetia a palavra não várias vezes. Ela não entendeu o motivo, fazendo seu caminho entre as flores e se perguntando se ele não queria que ela tocasse em coisas afiadas. Na vila seu pai também não lhe deixava tocar em pregos ou ferramentas. A garota ficou impressionada quando viu a espada de perto, mesmo que não soubesse nada sobre armas, ela parecia incrivelmente bela. A garota perguntou à criada se era sobre ela que estavam falando, antes de pegar a espada. De repente, o corpo se levantou de repente, gritando tentando impedi-la. Ele gritou a garota estava com a espada nas mãos, e tremeu de medo com o susto. O esqueleto ficou sentado assim, com os olhos enormes e arregalados de choque, olhando para sua filha segurando sua espada. A criada também parecia muito chocada. A garota recobrou os sentidos, e disse como Ezra tinha lhe assustado. Ela saiu das flores e quis entregar a espada à criada perplexa, dizendo que a espada era preciosa demais para deixá-la pegar poeira. Jeri notou a reação deles e se perguntou se talvez não poderia ter tocado na espada de Ezra. A criada se curvou e pediu desculpas à garota por ousar testá-la, pedindo para ser morta imediatamente.
Geri olhou para a criada sem entender, e de repente o tio da garota abriu a porta com raiva, gritando como ela ousava, pois ele tinha dito que Jericó era filha de Ezra. Mas o homem congelou ao ver sua sobrinha carregando a espada lendária de seu irmão. Ele gaguejou e perguntou à garota se ela realmente tinha pegado a espada. Geri ainda não largava a espada, e perguntou preocupada se não deveria ter feito isso. Mais tarde, o homem estava chorando ao lado do leito de seu irmão, repetindo para Ezra que sua filha tinha erguido a espada. Jericó olhava para a cena confusa, perguntando se ele estava bem. Entre os soluços, ele perguntou ao irmão se ele tinha visto, e se não, pelo menos que ouvisse dele. Jericó ficou ao lado de seu tio, e ele disse ao homem moribundo que sua filha Jericó tinha erguido a espada. Ela realmente tinha erguido a espada matadora de dragões. A garota notou, alarmada, que o homem estava chorando ainda mais que antes, e ela não entendia o que tudo aquilo significava. Ela imaginou que tinha tocado em uma relíquia que não deveria ser tocada, mas isso não era justo, pois ela só tinha confiado na criada deles. O homem mais velho pediu a Jericó que colocasse a espada ao lado de Ezra, e a garota concordou em honrar o pedido. Uma multidão de pessoas se aglomerou na entrada do aposento, assistindo em choque enquanto a garota segurava a espada. Jericó franzia a testa, se perguntando por que todos estavam tão surpresos com a espada em suas mãos. Ela colocou cuidadosamente a espada ao lado de seu pai. Ela se perguntava se talvez uma bastarda não tinha permissão para tocar nessas coisas. Geri pensou que não tinha nada a ser feito agora, e deixou que eles pensassem o que quisessem. Jericó colocou a mão sobre o coração e pensou que já tinha estado nessa situação 2 vezes, tremendo por inteira. Ela disse a si mesma para se acalmar. Então, o duque lhe disse que essa espada era chamada de Matadora de Dragões. Ele lhe contou que essa era a espada que seu irmão tinha usado para matar o dragão louco. Jericó notou que realmente sentia uma aura estranha vinda dela. O homem lhe contou que Ezra cuidava muito bem dessa espada quando se sentia melhor, e ele mesmo cuidava e limpava ela. Mas com o tempo, o homem perdeu a capacidade de se mover, e ninguém mais podia tocar sua espada. Jericó perguntou o motivo disso, e seu tio respondeu que a Matadora de Dragões tinha uma consciência própria. Essa espada começou a possuir consciência depois de absorver o sangue do dragão louco. Ela é a única espada capaz de fazer algo assim, e quem quer que a segure pode matar um dragão sem sequer ser um mestre espadachim. Muitos vieram até eles para adquirir a espada, fingindo serem filhos de Ezra. Mas a Matadora de Dragões reconhece apenas os verdadeiros descendentes de Ezra, e todas as pessoas que tentaram tocar a Matadora de Dragões foram queimadas agonizantemente pelo fogo. O coração da garota tremeu com as palavras do homem, e ela ficou horrorizada ao perceber tudo o que tinha sido dito. Ele revelou que Geri era a única que tinha conseguido pegá-la. A garota estava tirando suas conclusões, e então se perguntou se a criada tinha pedido para ela trazer uma espada para lhe matar. Jericó se virou de repente para a criada e gritou com raiva como ela pôde. A criada baixou a cabeça e implorou por perdão, mas o homem pediu à garota que não culpasse ela, já que tudo era graças ao primo dela. Seu tio se aproximou da garota assustada e chorando, tentando confortá-la. Ele disse que agora tudo estava bem, pois ele a protegeria. A garota chorou amargamente se abraçando. Ao mesmo tempo, ela percebeu que realmente era filha do Matador de Dragões. Seu tio tinha pedido para ela não chorar, pois ela era a única filha do guerreiro que tinha salvo a humanidade, mas ela não estava feliz. Estava chovendo pesado, e muitas pessoas de preto se abrigavam sob seus guarda-chuvas na entrada da igreja. O pai de Jericó gastou suas últimas forças em seu grito para alertá-la. O herói deu seu último suspiro, e a garota ficou sobre o caixão chorando. Ela se perguntava por que seu pai tinha gritado que ela não estava autorizada a pegar a espada, achando que talvez ele não acreditasse nela, sem entender por que não queria lhe ver morrer. Seu tio disse a ela que aqueles eram tempos difíceis. Ele queria que o tormento de seu irmão finalmente terminasse para que ele pudesse descansar em paz, e era como se o homem estava esperando por sua filha. Jericó não pensava assim, mas ela ficou em silêncio. Ela pensava em como eles ficaram juntos por apenas alguns dias. Ela não podia chamar esse homem de pai, mas tinha que mostrar o devido respeito ao guerreiro que tinha salvo a humanidade. Jericó sussurrou com lágrimas sobre o caixão, desejando que o Sr. Ezra descansasse em paz. Muitas pessoas vieram se despedir do grande herói naquele dia, não importava como estivesse o tempo. Jericó franzia a testa por ter nobreza por toda parte, e parecia que até o imperador estava lá. Então, o olhar da garota se fixou em alguém na multidão de pessoas, e seus olhos brilharam de admiração. Ela era uma mulher muito bonita, com cabelos dourados e usando joias caras. Jericó notou sua beleza imediatamente, e até se sentiu revigorada. Ela fez uma reverência à mulher e ao homem que a acompanhava e lhes agradeceu por virem. A mulher disse à garota que ela parecia cansada. A garota ficou confusa, e notou que a mulher tinha a mesma cor de cabelo que o imperador, então ela deve ter sido da família imperial. Geri desviou o olhar para o homem parado atrás dela. No começo, ela pensou que era uma mulher, notando como era a primeira vez que ela via um homem tão branco como a neve.
O homem olhou para a garota diretamente nos olhos, e ele tinha olhos vermelhos estranhos, como vidro. Jericó rapidamente se curvou e agradeceu novamente, já que tinha percebido que olhou para o homem por tempo demais. A mulher e seu acompanhante não disseram mais nada, e eles se afastaram lentamente, deixando a garota curiosa. A garota até ficou um pouco assustada. Ela olhou para seu cabelo e pensou que nunca veria um vermelho mais brilhante que seu cabelo, mas os olhos do homem eram como rubis. Então ela se apressou, e a garota ficou tão assustada que esqueceu por que estava lá. Ela tinha que se preparar para os outros convidados, pois agora ela que era a diretora do funeral. O próximo convidado não se apresentou, mas entregou imediatamente à garota um cartão roxo com as inscrições dos nobres. A mulher informou Jerry que eles eram da companhia Stars, e sempre e em todos os lugares ela cuidaria de sua vida. Jericó agradeceu à mulher e ao homem que lhe acompanhava por virem. Ela notou que a mulher era uma beleza. A garota pegou o cartão e pediu desculpas por não poder segurá-lo com as duas mãos. Mentalmente, ela se maravilhou, pois esta era a incrível companhia comercial Stars. A mulher informou com um sorriso que não era um cartão pelo qual valesse a pena baixar a espada. Ela disse à garota que elas se viriam novamente. Jericó não achava que teria a chance de socializar novamente com personalidades de alta patente. O homem que chegou com a mulher expressou suas condolências pela perda da garota. Ela não notou imediatamente sua beleza por causa da cor de seu cabelo vermelho. A garota baixou a cabeça e agradeceu ao homem por ter vindo. Ele olhou para a espada nas mãos dela e perguntou se essa espada era uma matadora de dragões. A garota respondeu que sim, mas de repente apressou o homem, pois ele estava detendo outras pessoas. O homem correu rápido atrás de sua mãe, e Jericó ficou surpresa ao descobrir que eram mãe e filho, já que a mulher parecia tão jovem que Jerry pensou que o homem era apenas seu guarda-costas. O sol estava se aproximando do horizonte, as pessoas estavam indo embora. O tio disse que ia para o castelo, e pediu que a garota retornasse com a primeira estrela. Jericó estava contente que hoje era a última vez que ela receberia convidados tão importantes. Ela pensava com esperança que Aina poderia ir para casa. Jerry teve muitas durante a semana, e ela tinha a sensação de que tinha vivido a jornada de uma vida. De repente, todas as pessoas que tinham ficado até o final ouviram o barulho apressado dos passos de uma mulher correndo em direção ao caixão. Ela gritou alto que não estava atrasada. A mulher abriu as portas que os criados já estavam tentando fechar, e gritou feliz que as portas ainda estavam abertas. Ela era a chefe da Torre Mágica. Jericó olhou fascinada para a roupa fantástica que ela usava, uma espécie de chapéu de bruxa e um manto de estrelas. Um dos criados comentou que pensou que a chefe da Torre Mágica não viria, e a mulher respondeu alto que ele simplesmente não sabia quem ela e Ezra eram um para o outro. Então Jerry se perguntou quem ela era para o pai dela. Jericó não tinha ideia que a chefe da Torre Mágica fazia, mas a julgar pelos guardas, ela também era uma pessoa importante. A mulher veio com um jovem, e ela estava forçando o homem a cumprimentar Jericó, mas ele resistiu e perguntou por que ele. A mulher gritou de forma ameaçadora que ele deveria mostrar boas maneiras, e o homem chamou a mulher de mãe. Jericó notou que as pessoas à sua frente eram incomuns. Ela se curvou para aqueles que vieram e agradeceu pela visita. A mulher perguntou de forma indelicada se ela já estava aprendendo esgrima, enquanto Jericó não esperava a pergunta, ficando surpresa ao perguntar sobre o que a mulher estava falando. A mulher fez outra pergunta, sobre se a garota achava que poderia se tornar uma mestre espadachim ou se talvez tivesse aptidão para a magia. Ela perguntou como Jerry se sentia, tentando entender como a espada podia se mover mesmo quando envenenada. Mais perguntas saíam da boca da mulher, sempre com um brilho de pesquisadora louca nos olhos. Então o homem pegou ela pelos braços, dizendo que ela estava exagerando. Jerry não percebeu o que tipo de tempestade tinha acabado de passar por ela. Um homem encapuzado se aproximou dela, e se curvou sem dizer nada. Jericó pensou que este era definitivamente o último. Ela agradeceu a ele pela visita. O homem estava tremendo bastante e murmurou algo baixinho sobre sua mãe. Mas Jericó não conseguiu entender suas palavras e pediu para ele repetir. De repente, o homem começou a gritar alto para a garota, pedindo desculpas por seus pais. Jericó olhou para ele em choque, mas os eventos que se seguiram não lhe chocaram menos, com a mãe dele lhe repreendendo com um grito, dizendo que ele tinha enlouquecido. Jerry se perguntou se o homem tinha se ofendido com ela, o que ela tinha pedido várias vezes. O homem puxou o capuz e gritou perguntando por que sua mãe tinha lhe trazido, já que ele não tinha dormido nada em uma semana. Jericó olhou para o homem com atenção. Ele era muito bonito, e ela pensou que se não fossem as olheiras pela falta de sono, ele seria tão bonito quanto um elfo. Depois de suas palavras irritadas, o homem caiu no chão, desmaiando bem aos pés de Jericó. Jericó perguntou se ele tinha adormecido, enquanto todos os presentes ficavam tensos com essa surpresa. O homem murmurou em seu sono que Jerry era uma garota bonita. Outro homem pegou o homem adormecido em seus braços e pediu desculpas em voz alta. Em seguida, se retirou com ele. Jericó olhou perplexa para o homem que fugia, arrastando o jovem adormecido. Assim que eles saíram, Jerry se sentou no chão aliviada, pois finalmente tudo tinha terminado.
Então os criados perguntaram se a senhora estava bem. Jericó os impediu com um aceno de mão e que estava bem, ela apenas queria se sentar por um momento. Ela estava muito cansada de ficar em pé e se curvar o dia todo. Ela já tinha presenciado os últimos momentos de Ezra e até mesmo realizado o funeral, então agora poderia voltar para casa em paz. Geri esperava ser paga por ter sido a organizadora da cerimônia, e planejava contar a todos o que tinha acontecido quando voltasse à vila. A jovem assumiu que todos ficariam muito surpresos com suas maravilhosas aventuras, e até pensou que uma semana não seria tempo suficiente para contar tudo. Mas de noite, alguns dias depois do funeral, Geri teve uma surpresa. Ela foi avisada de que não poderia voltar para casa, a pegando de surpresa. Ela foi informada de que sua casa era ali agora, e perguntaram se a garota estava sentindo falta de algo. As criadas informaram a garota que se ela não gostasse do castelo de Aribo, elas preparariam a residência de Mirabe. Jericó começou a tremer com essa notícia, mas a criada sorriu, como se não entendesse o problema. Geri gritou alto que queria ir para casa depois do funeral, e então a garota foi para a cama com fraqueza e febre. Felizmente, Jericó se recuperou rápido o suficiente, e logo estava radiante de saúde e força. Ela não achava que tinha algum negócio com a nobreza, mas foi aí que veio a surpresa, e seu primo lhe disse com desprazer para ela se sentir em casa. A criada perguntou sorrindo para onde sua senhora estava indo. Eles tentavam satisfazer todos os seus desejos possíveis, mas Geri sentia como se eles não quisessem deixá-la ir para casa. Ela queria que eles apenas lhe dessem dinheiro e lhe ajudassem a voltar. Jericó estava fazendo birras e segurando a cabeça, mas ela não sabia o caminho de volta para casa, então não podia apenas virar as costas e ir embora. Ela sentia que tinha que tomar medidas extremas já que não tinha outra escolha. A garota queria se encontrar com sua senhoria, mas teve o pedido recusado. O mordomo explicou que seu tio não estava se sentindo bem por causa do choque emocional, então precisava descansar. Geri ficou triste ao perceber que não tinha dado certo, pois seu tio era sua última esperança. Sua senhoria era mais velho, então não podia se recuperar tão rápido quanto ela. O primo da garota disse que seu pai ainda não tinha se recuperado, e ele pediu para ela ficar com ele. Geri ainda não conseguia se acostumar com um tom tão afetuoso vindo dele. Sorrindo de forma constrangida, a garota respondeu que queria apenas verificar como estava sua senhoria. O homem pediu para ela não chamar seu pai de sua senhoria, afinal ele era seu tio, e completou que ele seria como seu irmão mais velho. Mas Geri não entendeu como poderia chamar um homem mais velho que seu pai de irmão. Ele perguntou se ela estava desconfortável em sua casa, e Geri mentiu que estava tudo bem, já que todos eram muito hospitaleiros e gentis. Mas então ele pediu para ela falar honestamente, pois eles não eram estranhos. Jericó pensou consigo mesma que eles tinham sido inimigos apenas alguns dias antes, então agora ele estava apenas assustando a garota. Ela disse que estava grata por ter sido cuidada quando estava doente, mas expressou o desejo de ir para casa e ver sua família. O homem pensou nisso, e depois de ouvir suas palavras, pensou ser apenas sobre a família. No dia seguinte, a garota surpreendentemente encontrou toda a sua família no pátio. Os mais jovens abraçaram sua irmã com alegria e lágrimas. Geri perguntou ao pai como eles tinham chegado lá, e ele disse à filha que era ela quem deveria contar. Ele perguntou se o cavaleiro por acaso era um guerreiro famoso, enquanto uma irmã mais nova declarou com alegria que tinham viajado até lá em uma grande carruagem. O irmão falou empolgado que os nobres tinham alocado uma doação em dinheiro para lá e para a vila vizinha. E o mais novo perguntou entusiasmado se sua irmã tinha ficado rica e feito uma fortuna. O pai cobriu a boca do filho barulhento constrangido, pedindo a Iki para ser mais quieto. Sua irmã perguntou baixinho se eles podiam mesmo ficar. A criada respondeu satisfeita que sim, e lhe pediu para se sentirem em casa. Os mais jovens estavam animados com a comida oferecida e como o lugar era legal. A irmãzinha estava animada com os vestidos bonitos, e as criadas fizeram o melhor para agradá-los, mas o pai da garota não tinha certeza se eles tinham permissão para esses luxos. A irmã um pouco mais nova da garota lhe disse que algo estava errado, e Geri também percebeu isso, pois eles realmente não iam deixá-la ir. A irmãzinha da garota gritou de alegria, dizendo que todos eram muito gentis e que ela gostava dali, e o menino pediu à irmã para viver na capital. Jericó perguntou surpresa de onde tirariam dinheiro para isso. O seu primo entregou a Geri um pergaminho, informando que a herança de Ezra tinha passado para ela, e que seu pai já tinha resolvido toda a papelada, então ela não tinha nada com que se preocupar. Jericó lembrou como seu tio tinha lhe dito que após o funeral ele ajudaria a resolver os negócios restantes. Geri olhou chocada para o pergaminho. Agora, ela percebeu com raiva o que o homem mais velho estava querendo. Seu primo informou Jericó de que ela recebeu mais que apenas terras e dinheiro, afinal, seu pai era um herói e o único matador de dragões, então ela, como a única filha dele, herdou sua missão. A garota perguntou, surpresa e estremecendo, percebendo a extensão real do problema. Muitas pessoas poderiam ter gostado dessa mudança de vida, mas não Jericó. A pequena Geri tinha medo da nobreza, já que lhe foi dito que os nobres cortavam as cabeças dos plebeus como galinhas.
Lhe disseram que a coisa mais importante era não ligar sua vida de pessoas ricas, e por causa dessas histórias sombrias, desde criança Jericó desenvolveu um medo da nobreza. Seu irmão mais velho lhe pediu para não pensar nisso como algo difícil, e uma vez que ganhasse influência e riqueza, ela poderia proporcionar ao seu padrasto uma vida luxuosa. O homem acrescentou que além disso, seus irmãos mais novos viveriam como aristocratas. Então ele lhe pediu para aceitar essa sorte, pelo menos pelo bem de sua família. Jericó batia com raiva em seu travesseiro de penas em seus aposentos privados. A garota repetia que não queria, e gritava com raiva que não era nenhuma senhora. Jeri repetia que não queria ser afinal não era uma aristocrata. Com lágrimas nos olhos, a garota desabou na cama e perguntou à mãe o que deveria fazer. Jeri não entendia por que simplesmente não a deixavam em paz, já que se ela não tivesse se revelado como filha dele, ela não estaria aqui. Se escondendo sob o cobertor, a garota soluçava, pois poderiam facilmente confundi-la com uma impostora e lhe cortarem a cabeça, achando que esse propósito era pesado demais, já que ela tinha muito medo da nobreza. A garota de repente ouviu um resmungo descontente em sua cabeça, dizendo que ela não podia mais ouvir aquilo. Jericó saiu debaixo das cobertas e pulou na cama. Ela gritou alto, perguntando quem estava ali. A garota virou a cabeça para trás e para frente assustada. Ela pensou que um fantasma estava falando com ela, mas ouviu palavras que realmente lhe deixaram atordoadas. A voz disse que era um matador de dragões. Jeri olhou perplexa para a espada que estava por perto, então a garota deslizou da cama e foi até a espada. Ela se aproximou da espada e beliscou a própria bochecha para ter certeza de que o que estava acontecendo era real. Depois, Jericó virou a cabeça em todas as direções, ainda confusa, pensando que alguém no quarto poderia estar zombando dela. A espada, com má vontade, lhe perguntou se ela realmente não entendia por que as pessoas agiam dessa maneira, pois se não, ela tinha a obrigação de descobrir. Jericó desembainhou a espada com um brilho de deleite nos olhos e a levantou para cima. Ela brilhou, e a garota percebeu que a espada realmente tinha consciência, afinal, a voz soava como se estivesse dentro dela. A espada respondeu que claro, ele podia falar, pois era a única espada que possuía consciência, a poderosa matadora de dragões. A garota perguntou se a única espada com consciência, a espada matadora de dragões, não era um nome muito longo. A espada respondeu, arrogantemente que sim. Jeri perguntou por que ele tinha decidido falar com ela agora, e ele respondeu que não aguentava mais seus lamentos. A espada disse à garota que ela precisava descobrir por que essas pessoas estavam agindo assim. A garota ficou tensa, e notou que não podia apenas ouvir sua voz, mas também sentir suas emoções, percebendo que ele estava muito irritado agora. Jericó perguntou à espada se ele poderia compartilhar seus pensamentos sobre o assunto, e a espada resmungou irritada que não era para isso que ele tinha falado com ela. Ele disse que ela deveria começar entendendo o que eram dragões. A garota imaginou que fossem demônios poderosos, mas a espada gritou para ela não ousar falar assim em lugar algum se não quisesse se envergonhar. Jericó não parecia satisfeita, e até considerou em bater nele. A espada perguntou se Jericó sabia que seu continente era dividido em dois pela cordilheira Uf. Ela explica que é nessa crista que os quase imortais dragões vivem. No passado, era preciso pagar tributo aos dragões para passar por lá. Mas houve casos de alguns indivíduos desagradáveis sequestrando criaturas de outras raças. Depois desses incidentes, os dragões fecharam a passagem dos humanos. Algumas pessoas até tentaram pagar subornos, mas os dragões não se interessaram. Mas cerca de 30 anos atrás, um dos dragões que viviam na crista se tornou louco. Seu comportamento se espalhou para os demônios comuns desse mundo, e eles começaram a matar também, e isso se tornou um problema em todo o continente. Então, os dragões organizaram uma reunião, mas o que era um piscar de olhos para os dragões poderia levar anos para os humanos. Jericó parecia cochilar com a história longa da espada, então ela gritou insatisfeita para Jericó acordar, pois a parte principal da história tinha começado. Os dragões eram os mais fortes da Terra, e apenas um grande mestre espadachim, que conseguisse liberar a energia de uma lâmina, era capaz de perfurar suas escamas. Mas mestres espadachins nascem apenas uma vez a cada 1000 anos, e a espada explicou que então o Sr. Ezra apareceu justo na hora. O imperador deu ao homem a ordem de matar o dragão louco, e pegando sua espada, Ezra arriscou sua vida e entrou na batalha. Quando o homem esfaqueou o coração do dragão com sua espada, seu sangue fluiu, e foi naquele instante que a consciência da espada nasceu. Então, a espada se tornou a espada que poderia matar um dragão, se houvesse alguém que pudesse empunhá-la. A garota notou que a espada era legal. Mas a espada lhe chamou de idiota e ordenou que ela não interrompesse. Ele disse que ela estava se perguntando por que as pessoas estavam agindo de forma tão estranha, e a espada lhe informou que ela era a única que poderia empunhá-la. Mas a garota admitiu honestamente que não precisava dela, fazendo a espada murmurar de má vontade que também não queria uma tola como ela. Então, ele repetiu para ela que só poderia ser empunhada por aqueles com o sangue de seu mestre em suas veias. A arma também explicou que isso significava que seus filhos seriam capazes de usá-la no futuro. Jeri olhou para ele sem entender, e depois de alguns segundos, ela entendeu e gritou.
As pessoas ao seu redor precisavam de seu sangue. Geri ficou histérica e começou a brandir a espada, gritando que tudo era apenas por causa dele. Ela ordenou que ele lhe devolvesse sua vida imediatamente, mas a espada respondeu que não sabia que aconteceria assim. A garota caiu de joelhos e começou a chorar, e ela não sabia o que fazer, pois tinha apenas 17 anos e ainda não queria se casar. A espada garantiu que a vida de uma aristocrata não era tão ruim, e ela seria aceita como filha de um herói. Mas a garota acrescentou que eles também tentariam atraí-la sorrateiramente para o lado deles, e apesar de sua determinação, ela acabaria sucumbindo aos discursos doces dos nobres e cederia. A garota se imaginou com muitos filhos, chorando. Ela pensou que acabaria vivendo uma vida em que se arrependeria, e Jericó destruiu mentalmente essa fantasia e gritou que não queria. Ela gritou que nunca quis isso, e que apenas queria viver sua vida como costumava. A garota chorava, murmurando que iria se tornar uma comerciante e se casar com alguém que ela escolhesse. A espada sugeriu que ela ainda poderia fazer isso, e talvez até fosse combinada com um noivo que gostasse. Geri gritou que era tudo culpa dele de novo, e que ela não queria isso. No dia seguinte, a garota acordou com o rosto inchado de tanto chorar. A senhora perguntou à garota o que tinha de errado com ela, e Jericó coçou a cabeça dizendo que apenas sentia falta de sua mãe. A mulher respondeu que entendia que a garota não estava se sentindo bem, mas que tinham que se livrar do inchaço até a noite. Jericó olhou para ela sem entender, perguntando por que aquela noite. Então, a mulher lhe entregou um envelope com o selo imperial. A criada informou que hoje, Sua Majestade o Imperador, tinha expressado o desejo de jantar com a filha do herói. Jericó não podia acreditar naquilo, olhando para a carta horrorizada. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Matadora de Dragões.